Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Herbert Cirilo, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre a experiência mística, a relação dessa experiência com a teologia e com a filosofia. O Herbert, no primeiro bloco, você mencionou várias vezes o pseudo Dionísio Areopagita. Quem foi o autor? Pseudo Dionísio Areopagita, ele é o autor de 4 tratados: Nomes Divinos, Teologia Mística, Hierarquia Eclesiástica e Hierarquia Celeste, e algumas cartas. Esse filósofo místico, teólogo, provavelmente foi um monge siríaco do século V, VI. Por que provavelmente? O autor se diz Dionísio, aquele que teria sido convertido por São Paulo no Areópago de Atenas, junto com Damares, após o discurso de Paulo, aquele famoso discurso do Atos Apóstolos 17, sobre o Deus desconhecido. Hoje, depois de investigações, nós sabemos que não é aquele Dionísio, por critérios externos e internos à obra do autor. Quando eu digo critérios internos, são elementos que existem dentro do texto que se referem a elementos de fora, a outros escritos, né? Sim. Exemplo, como trechos de Próclo, que é um filósofo do século V também. Então, o fato dele citar trechos do texto de Próclo significa que ele não é aquele convertido por Paulo no século II. E critérios de fora também do texto que acabam aparecendo em Dionísio, como algumas orientações de liturgia que já eram daqueles concílios, algumas discussões que existiam na época em concílios, como heresias, né? Então, esses elementos aparecem de alguma forma ali no texto. Sim, confirmando, então, que ele não é aquele Dionísio convertido por Paulo, no Areópago. No Areópago de Atenas. Sei. E essa sua obra, você disse que também influenciou outros autores, inclusive Tomás de Aquino, você havia mencionado. Sim. O pensamento de Dionísio, ele influenciou de alguma forma a mística posterior e a teologia posterior. Ele foi usado, inclusive, o seu pensamento, para defender a ortodoxia da Igreja da Fé frente a algumas questões heréticas, né? Como sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, divina e humana. Então, a influência dele a gente vai perceber ao longo dos séculos. Mesmo que hoje em dia nós saibamos que Dionísio está um pouco esquecido. No Brasil, por exemplo, o número de obras em relação a Dionísio é muito pequeno. Sim. Né? Agora, aí falando sobre influências da época no pensamento de Dionísio Areopagita, o neoplatonismo exerceu influência e que tipo de influência teria exercido? São duas influências. Existe a influência cristã e a não cristã. A não cristã seria o neoplatonismo. O neoplatonismo é aquele filão filosófico devedor do pensamento de Platão, dos platônicos. Então, este filão filosófico que surge e vai influenciar principalmente o pensamento filosófico a partir do século III, ele toma algumas coisas do pensamento de Platão e outras reelabora, alguns conceitos. É tão interessante que esse pensamento neoplatônico vai ser como a base filosófica do pensamento de Dionísio e de uma mística marcada pela filosofia, né? Se a gente pensar em 3 formas de mística, como o Padre Lima Vaz fala, uma mística mistérica, que tem uma influência mais grega, uma mística profética da revelação cristã e uma mística filosófica, se a gente pensar assim, a história da mística. Essa mística filosófica, ela vai ser influenciada e vai ter como matriz teórica esse pensamento neoplatônico. Por outro lado, a influência cristã, nós podemos, de várias influências que Dionísio teve, os padres capadócios influenciará muito Dionísio, a linguagem.
principalmente pela contribuição desses padres capadócios sobre a discussão da Trindade, o conceito de pessoa e por aí afora vai. Sim. Especificamente, né, qual é a influência do neoplatonismo? Que elementos assim diretos se observa nas obras do Dionísio Areopagita? A linguagem usada pelo Pseudo-Dionísio, ela é uma linguagem dos conceitos neoplatônicos. Vai retomar, por exemplo, a discussão sobre o uno, Deus como uno, como o bem, que é um conceito até de Platão, né? O princípio, o bem. Outras discussões, como a questão do mal, é uma parte que Dionísio, né, vai trabalhar muito em sua obra, o bem e o mal, Deus como bem. A linguagem metafísica, vamos dizer assim, ela está muito presente na obra de Dionísio. Sim. Né? E a questão da dualidade aparece? Sim, sim. A própria divisão que já é do encontro do cristianismo com a filosofia, principalmente platônica, né? A gente reconhece assim que lê. Quando a gente fala de hierarquia eclesiástica, que é uma hierarquia humana, né? E uma hierarquia celeste, trata dos entes sobrenaturais, então a gente vai perceber esse mundo dividido, né? Um mundo superior, vamos dizer assim, como em Platão a gente já vai encontrar nos neoplatônicos, e o mundo humano, né? Das querelas humanas. Então nós temos isso muito presente em Dionísio. E dos padres capadócios, você disse que há uma influência, né? Especificamente como é que a gente visualiza, né, essa questão, essa influência? Como eu disse, essa discussão sobre a pessoa, sobre a Trindade, ela está presente em Dionísio, né? Isso que já havia sendo discutido pelos padres capadócios. E o que eles dizem sobre a Trindade? A grande questão que está entre os padres capadócios, eles vão contribuir, é sobre heresias, né? Sobre aquela questão de dizer que Jesus Cristo é Deus e homem, ou é humano e divino, né? Dionísio, ele vai pegar isso vai estar muito presente quando ele fala da pessoa. Por esse caminho que se dá a influência? Sim, pela há outras influências também, do pensamento teológico, né? A teologia de Dionísio, ela é marcada por esses padres capadócios, né? E, ao mesmo tempo, esses conceitos vão influenciar também depois, vão servir como base para a teologia, para os concílios posteriores. Sim. Você também mencionou no primeiro bloco que autores contemporâneos repercutem algumas preocupações, alguns aspectos do pensamento de Dionísio Areopagita. Como, não é, que Dionísio, então, chega à problemática contemporânea? Existe alguma possível relação entre essa problemática da teologia apofática, negativa, de Dionísio na nossa época? Sim, como eu disse, a nossa tradição ocidental, ela priorizou muito o discurso afirmativo sobre Deus. Nós temos aí, como exemplo, as provas da existência de Deus. Tanto Agostinho, Tomás de Aquino, Leibniz, né, e por aí fora vai, até Descartes a gente consegue encontrar alguma coisa. Então, é a necessidade que tínhamos em dizer o que Deus é. A metafísica, a gente diz, uma metafísica ontológica que criou o discurso sobre o ser, né, o ser como algo primeiro, e aí a gente descreve todo mundo a partir desse ser, e a gente emprega nesse ser atributos dos entes do mundo, né, das coisas do mundo. Então, isso é muito forte, né, na nossa tradição. Isso implica até a moral. A nossa moral também é influenciada por isso. Nietzsche já vai dizer, né? Então, a nossa moral também é influenciada por essa linguagem. O que acontece é que, em determinado momento, na modernidade, entra em colapso essa linguagem de metafísica, ontológica sobre Deus. E aí a gente se para diante disso. E agora? Alguns tentam resgatar isso. Como eu falo do ser, dessa ideia de ser, por exemplo, Jean-Luc Marion, ele tem até um livro que fala Deus sem ser. Ele vai fazer a opção, novamente, pelo conceito de bem que é próprio de Dionísio.
né? Derrida, quando acusa a tradição ocidental de linguagem logocêntrica, que priorizou a linguagem do logos, da razão, ele também vai ter essa influência de uma negatividade, uma teologia negativa. E isso em alguns teólogos, em alguns místicos, nós vamos perceber a influência desse místico medieval. Numa época em que alguma crítica se esboça, né, sobre essa limitação do logos, da razão, face à experiência mística, ou até a experiência religiosa, Dionísio Areopagita seria uma boa leitura? Sim, com certeza, com certeza. Eu acredito que a obra de Dionísio nos ajudaria muito a repensar, né? A mística tem sido resgatada, a gente vê pelo número de artigos que têm sido publicados sobre mística, apesar do Dionísio estar um pouco esquecido, né? Mas da mística, os congressos, né? Simpósios, então cursos, mini-cursos sobre mística. E Dionísio vem ajudar muito nessa discussão, principalmente quando a gente pensa hoje, não nos fechar em conceitos sobre Deus, que, como vai dizer o Jean-Luc Marion, é uma idolatria também, uma forma de idolatria. Nós fizemos Deus refém de conceitos. Quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Nós temos o conceito muito presente. Então, Dionísio nos ajuda a precarizar um pouco isso, a perceber que Deus é muito mais do que o conceito, né? E eu acho que essas são as grandes contribuições que Dionísio pode nos dar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religário, Herbert. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Acesse nossas informações pelo site www.pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião.